Boa tarde, colegas. Realmente há alguma coisa que me liga bastante à história da escola do Ministério Público. A história da Escola Superior do Ministério Público começa bem longe. Primeiro, como um conceito doutrinário. O Ministério Público de São Paulo teve muita liderança nos momentos da história da vida institucional do Ministério Público brasileiro. São Paulo teve liderança, o primeiro promotor público concursado foi em São Paulo, na década de 30. Na década de 50, São Paulo conseguiu a lista tríplice para a escolha de procurador-geral, coisa que até hoje os procuradores da República ainda não têm. Então, São Paulo teve muita precedência em conquistas institucionais, a tal ponto que, na década de 80, nós, por intermédio das nossas lideranças na CONAMP, conseguimos uma lei orgânica, a primeira lei orgânica nacional, com bastante crescimento para a instituição, garantias. Aí, logo em seguida, na década de 80, vieram os trabalhos pré-constituintes, a Carta de Curitiba, os trabalhos na Assembleia Constituinte, e São Paulo sempre com uma liderança. A tal ponto que essa liderança institucional do Ministério Público Brasileiro acabou sendo conhecida de uma maneira informal como a Escola Paulista de Ministério Público. O que era essa Escola Paulista de Ministério Público? Não era um prédio, não era uma escola no sentido de um centro onde há professores e alunos, mas era aquele conjunto de ideias, de projetos, de reivindicações institucionais que tornavam o Ministério Público Paulista um modelo, um exemplo para o Ministério Público Nacional. Com esta ideia de que São Paulo tinha uma escola de Ministério Público, não foi difícil que ainda no começo da década de 80, numa lei complementar paulista, a Lei 304, houvesse um dispositivo, se não me engano era o artigo 304, que previa que o governador poderia destinar uma parcela das custas dos processos judiciais para custear uma escola de preparação e aperfeiçoamento de membros do Ministério Público. Isso foi em 1982. Mas isso era um dispositivo legal que pouco efeito prático iria produzir, porque, na verdade, havia dificuldades muito grandes para instalar essa escola aqui em São Paulo. Por que isto? Porque enquanto esta ideia tinha surgido aqui, já estava, inclusive, sendo recepcionada em outros estados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, já em 1983, um ano depois da nossa lei, eles fizeram, de fato, a escola deles. Eles fizeram por meio de uma fundação, que está funcionando até hoje, é um modelo de escola, de funcionamento exemplar, mas São Paulo não conseguia pôr aquelas ideias e materializar aquelas ideias num projeto de escola real. Por quê? Aí entram aspectos políticos. Naquele tempo, a Procuradoria-Geral e a Associação Paulista do Ministério Público eram as duas grandes forças políticas da instituição. Se entendiam, o Procurador-Geral da época, no começo da década de 80, já era o Paulo Salvador Frontini, e o presidente da associação já era o Luiz Antônio Fleury Filho. Eram duas lideranças fortes da instituição, mas eles queriam uma certa preeminência no surgimento da escola. E não havia muita facilidade de obter esse entendimento e a escola não saía do papel. Até que, em março de 1987, foi nomeado procurador-geral Cláudio Ferraz de Alvarenga. E, em razão desse fato novo que surgiu na instituição, foi para a presidência da Associação Paulista do Ministério Público o Antônio Araldo Ferraz Dalpozo. O Araldo e o Cláudio, muito amigos, pessoas muito bem relacionadas politicamente, eles acharam que era hora de tentar dar um passo adiante na área política para viabilizar essa escola. E o Cláudio Ferraz de Alvarenga, em março de
1987, eu ainda não era assessor do Cláudio. Eu cheguei a ser assessor 2 ou 3 meses depois. Mas mesmo um pouco antes, ele me chamou e disse: Hugo, eu gostaria que você estudasse o que nós podemos fazer para implantar a escola do Ministério Público. Porque não há momento melhor do que este. Nós temos uma associação hoje inteiramente em harmonia com a Procuradoria-Geral. A Procuradoria-Geral quer este projeto, a associação também quer. O momento é muito bom. Vamos fazer essa escola. Só que existem dificuldades que a gente ainda não sabe bem resolver. Se for uma escola, precisa de autorização do MEC. Se for uma escola, ela precisa ser uma fundação, um órgão público. Se for uma escola, onde vai funcionar? Como é que é a estrutura jurídica dela? Como conciliaremos o papel da associação e da procuradoria, que ambas querem ter uma certa participação no funcionamento dessa escola? Eu me dediquei a esse problema, estudei o problema, fizemos um protocolado sobre o assunto e eu preparei as primeiras ideias sobre a escola. Eu cheguei à conclusão que a escola poderia ser realmente uma fundação e poderia fazer convênios até com o Ministério Público, até com a Procuradoria-Geral de Justiça, ou com a associação. Se ela fosse uma fundação, ela teria personalidade separada da associação. Mas a dificuldade maior é que, se a fundação existisse, fosse uma fundação privada, ela precisaria ter uma estrutura de direito privado. E se a escola fosse um órgão da Procuradoria-Geral de Justiça, ela precisaria ter uma estrutura de direito público, integrando os órgãos administrativos do Ministério Público. Como conciliar isto? Eu tive uma ideia, que foi assim que surgiu a escola. É bom que hoje não é mais assim, mas foi assim que surgiu. Eu tive a ideia de criar uma fundação e um centro de estudos que tivessem a mesma cabeça. Ou seja, a escola seria dirigida por um diretor, escolhido por critérios estatutários, que seria a mesma pessoa que dirigiria a fundação. Com isto, nós integraríamos a possibilidade da participação da associação e da Procuradoria-Geral, que era o grande problema político que nós estávamos tendo. Era um problema político. As duas entidades queriam participar dessa escola. E eu fiz, então, uma minuta de decreto que foi encaminhada ao governador Orestes Quercia, com pequenas modificações mínimas. Aquela minuta foi transformada num decreto de 1987. Nós fizemos uma Assembleia Geral na Associação Paulista do Ministério Público, acho que foi em novembro de 87. A Associação Paulista do Ministério Público autorizou a instituição de uma fundação privada. Surgiu um problema até curioso, eu conto porque isso aqui é um depoimento de história, de memória. Surgiu um problema muito curioso. As fundações privadas precisam de autorização do Ministério Público para funcionar, ele precisa aprovar os estatutos. E aí o instituidor era o Procurador-Geral, junto com o presidente da associação. E o promotor de fundações era um promotor de primeiro grau. Surgiu outro problema político. Naquele tempo não se falava ainda em promotor natural, essas preocupações mais doutrinárias e mais avançadas que existem hoje. Naquele tempo achou-se que era impróprio que um promotor examinasse e aprovasse os estatutos de uma fundação que tinha sido instituída pelo Procurador-Geral. Então, o que se fez na ocasião? Designou-se o substituto legal do Procurador-Geral para ele examinar os estatutos e aprovar os estatutos da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Então, com esta minuta de decreto, que foi transformada em decreto pelo governador Orestes Quercia, com a minuta de fundação, escritura de fundação da Fundação Escola Superior do Ministério Público, com o regimento da escola, com todos esses materiais que foram preparados por mim, mas longamente discutidos com a diretoria da associação, com o gabinete do Procurador-Geral,
fez-se o nascimento jurídico da escola. Foi assim que a escola surgiu do papel, saiu para a realidade. Mas, ainda assim, a escola demorou bastante tempo para funcionar efetivamente. Enquanto eu ia ao Rio Grande do Sul fazer palestras e era recebido na escola do Rio Grande do Sul, uma escola em funcionamento, tinha prédio, professores, cursos, alunos, funcionando de vento em popa. No começo, a nossa escola era a pasta do diretor da escola, porque não havia um prédio, não havia professores, não havia cursos, não havia disciplinas. O que havia era um evento aqui, uma palestra ali, tudo feito em auditório, geralmente no Queiroz Filho, auditório da Procuradoria-Geral, e eventos isolados. Mas a partir daí, a escola começou a crescer. Ela começou a ter mais organização, mais estrutura, começou a ter cursos, começou a ter eventos regulares, a tal ponto que hoje a escola, felizmente, é uma realidade. E acredito que ainda tem um espaço enorme para crescer, porque a nossa escola, embora tenha sido praticamente pioneira na sua concepção, na sua ideia, hoje não é sequer uma das escolas mais estruturadas, com mais recursos daquelas de ministérios públicos que existem no Brasil. Então, eu tenho a esperança, a expectativa de que a nossa escola tenha muito a contribuir, não só no recrutamento de promotores, na difusão junto à sociedade do ideário, do penário de Ministério Público, da filosofia de Ministério Público, como também de aprimoramento e aperfeiçoamento funcional para os próprios membros da instituição e seus funcionários.